porque, afinal de contas, apesar de sermos pecadores e todos nós temos defeitos, o propósito de Deus para as nossas vidas é que Ele seja compartilhado com as pessoas através de cada um de nós e apesar de quem cada um de nós aqui é. Então é um prazer estar aqui falando com vocês hoje à noite. E o Oscar, ele pediu para mim conversar com vocês sobre oração. E aí eu pergunto para vocês, por que é que nós oramos? Alguém arrisca dizer por que é que nós oramos? A gente está no meio cristão aqui, numa comunidade cristã, e oração é algo que é recorrente nas nossas vidas. Todo sábado a gente vem aqui, temos vários momentos em que a gente se dirige a Deus orando. E por que nós oramos? Estreitar o relacionamento com Deus. Alguém mais? Nós oramos pela necessidade de falar com Deus. Alguém mais? Mais alguém? Não? Eu sei que são muitas pessoas querendo falar, mas tem que ser um por vez. Tem um escritor americano, Eugene Peterson, que ele escreve livros sobre devocionais e sobre o papel da devoção na vida de uma pessoa, seja ela cristã ou não. E o Eugene, ele diz nos livros dele, em alguns livros dele, que a oração na vida de uma pessoa tem 4 fases. A primeira fase é a pessoa orar porque ela tem que orar. E às vezes nós oramos porque nós temos que orar. Porque um discípulo ora, a vida de um discípulo é uma vida de oração, a vida de Cristo foi uma vida de oração, e às vezes nós oramos porque temos que orar, pela obrigação de orar. A segunda fase da oração na vida de um cristão é a oração por necessidade. Muitos de nós oram porque precisam. Muitas vezes nós chegamos a Deus em oração para fazer um pedido, quer seja para a gente, quer seja em favor de outra pessoa. E muitas vezes oramos porque temos a necessidade de orar, porque enfrentamos alguma situação que despende de nós, que a gente recorra até Deus, porque, afinal de contas, tem coisas que nós não podemos fazer. A terceira fase da oração na vida de uma pessoa é oração por vontade própria. Chegamos a um ponto que nós oramos porque queremos. Porque nós temos vontade de orar. Porque é algo que faz parte da nossa vida. Ainda não está no ápice, mas oramos porque queremos, temos vontade. Sentimos a necessidade de falar com Deus e queremos falar com Ele. E o último ponto nessa escada da oração na vida de uma pessoa é oração por amor. E aí chegamos num ponto que nós oramos porque nós amamos falar com Deus, porque nós amamos conversar com Deus. E assim, para ser bem sincero com vocês, não que nós vamos chegar um dia a apenas orar porque nós amamos Deus e não vamos sair disso. É uma montanha-russa. Um dia a gente ora porque ama, outro dia nós oramos porque precisamos, outro dia nós oramos porque queremos. E, sejamos sinceros aqui, tem dia que nós oramos mesmo sem vontade, mas nós oramos porque temos que orar, porque sabemos que é uma necessidade conversar com Deus. Então, é uma montanha-russa. Dia estamos lá em cima, dias estamos lá embaixo. E por isso, esses são alguns motivos pelos quais nós oramos, resumindo assim de uma forma bem geral, porque se nós formos abrir os motivos de orar, aí a gente pode ir para várias vertentes aqui, várias motivações, e aí dar uma longa conversa só pelos motivos pelos quais nós oramos. E tem um outro escritor, o Lewis, ele escreveu As Crônicas de Nárnia, uma série de livros bem famosa, e um outro livro muito bom que ele escreveu, que aliás eu recomendo para vocês, é o Cristianismo Puro e Simples. O Lewis ele foi professor de Oxford, ele foi ateu por um tempo da vida, ele cresceu numa família cristã, numa família católica, depois ele resolveu que virou ateu e não acreditava mais em Deus, e depois de um tempo, numa certa fase da vida dele, já na vida adulta ali, se eu não me engano, para meia-idade, ele voltou a crer em Deus e escreveu coisas assim muito boas, conteúdos muito relevantes
para o desenvolvimento de um cristão. E uma das frases que ele escreveu num livro dele, O Cristianismo Puro e Simples, foi a seguinte: as minhas orações não mudam a Deus, mas mudam a mim mesmo. E aí eu pergunto para vocês, o que é oração? Alguém pode dizer para mim o que é oração? Alguém gostaria de compartilhar o que pensa que é oração? Sem medo de estar certo ou errado. Como? Oração é um refúgio. O que mais? Alguém mais? É um diálogo com Deus. Oração é abrir o coração a Deus. Às vezes é difícil de nós entendermos o conceito de algo quando nós perguntamos, já de primeira assim, o que esse algo é. E muitas vezes é muito mais simples de nós entendermos o que é algo, descobrindo ou conversando, discutindo sobre o que esse algo não é. E a oração ela sempre foi presente na vida de Cristo e nós vemos que ele teve uma vida de oração. Vários momentos durante os evangelhos nós vemos Cristo orando, e Cristo orou no deserto, Cristo orou antes de escolher os apóstolos, antes de multiplicar os pães e os peixes, no Getsemane, na cruz, e até na hora em que Cristo morreu, ele orou. Foi a última coisa que ele fez. Os discípulos eles perceberam com muita clareza que a oração fazia parte da vida de Cristo. Cristo sempre estava em comunhão com o Pai, através de oração. Quer seja em momentos em que ele estava separado, sozinho, tendo a sua oração em particular, ou até mesmo em multidões, na sua vida cotidiana. E eles perceberam que, de fato, era necessário ter uma vida de oração, tanto é que perguntaram para Cristo, Senhor, como é que nós oramos? Nos ensina a orar. Pela necessidade que eles perceberam que tinham disso, porque viram que isso fazia diferença na vida de Cristo e definia quem era o mestre, eles pediram para que Cristo ensinasse eles a orar. E, enfim, ao longo dos séculos, a oração vem sendo algo, uma prática muito comum, tanto em religiões cristãs como não cristãs, enfim, diversas denominações. E aí eu pergunto, o que é oração? Porque nós vemos que é algo muito importante. A gente consegue ver que fazia parte da vida de Cristo, os discípulos enxergaram a importância disso. É algo que até hoje nós fazemos, nós oramos. E o que é oração? E aí nós vamos para outra pergunta. O que não é oração? Alguém aqui gostaria de me dizer o que acha que não é oração? Não? O que não é oração? Ok, então, pelo que você me disse, Oscar, oração não é apenas um ato praticado na hora de uma necessidade. Ok, mais alguém? Não deveria ser, pelo que você me disse. O irmão? Olha lá, um ponto a ser discutido aqui. Bom, eu queria colocar para vocês alguns pontos que foram levantados aqui durante o meu estudo para conversar com vocês hoje sobre o que não é oração. E o primeiro ponto é que a oração não é um jogo de palavras mágicas. E muitas vezes nós tratamos a oração como se fosse. O cristianismo que nós temos hoje, carregado de toda a cultura que vem sido trazida ao longo dos séculos, infelizmente trouxe uma cultura de povos que tinham religiões pagãs.
E eu não sei quantos de vocês costumam assistir série de TV, mas eu e a Melissa, às vezes nós assistimos séries de TV com temas medievais. E uma das séries que a gente assistiu, ela trazia ali a cultura celta. E um dos momentos que foi mostrado foi um culto celta que era feito uma vez por ano nessa comunidade. Se eu não me engano, na Dinamarca, os celtas que moravam na Dinamarca. E como que era o culto deles? O culto deles era um culto que era baseado em músicas repetidas, sempre a mesma coisa, palavras repetidas e atos repetidos. Para quê? Era muito frisado que eles tinham que agradar os deuses. Porque se eles agradassem os deuses concederiam a eles o que eles queriam. Qualquer coisa. E muitas vezes nós tratamos a oração para com o nosso Deus como se fosse algo assim. Um jogo de palavras que nós falamos na ordem correta e que quando nós falamos amém no final da oração, pronto, não importa o que a gente pediu, Deus vai conceder para a gente. Ou mesmo, não só na questão da oração propriamente dita, de joelhos que a gente faz aqui, mas no modelo de culto que não deixa de ser uma oração. Um culto é uma oração, e às vezes nós praticamos sempre a mesma coisa, não que haja algum problema nisso, mas pensamos que por praticar sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, sem mudar nada, naquela ordem certinha, isso vai fazer com que Deus se agrade, e por se agradar, Ele conceda as coisas que nós queremos. Oração não são palavras mágicas, não são gestos mágicos. E existe um problema muito grande quando nós tratamos a oração dessa forma. Porque vocês concordam comigo que um Deus, que Ele só dá algo para você quando Ele se agrada de algo que você faz, é um Deus que a gente poderia dizer que é tirano? E que, na verdade, Ele busca o seu prazer próprio, porque Ele só te dá algo quando Ele se sente feliz com você? Então, quando nós tratamos oração como um jogo de palavras mágicas, para tentar barganhar com Deus, para tentar ganhar algo de Deus, para tentar convencê-lo de que nós somos bons o suficiente para receber algo dele, nós estamos dizendo, ok, Deus, estou jogando fora todo o plano da graça, todo o plano da redenção, e estou te agradando por méritos próprios para que o Senhor me dê as coisas que eu quero. Não importa o que eu quero. Apenas estou pedindo e quero que o Senhor me dê de volta porque estou fazendo de acordo com os rituais para te agradar e porque te agradei, mereço que o Senhor me dê. Isso coloca Deus numa posição assim que, quando nós conversamos sobre oração, e do jeito que religião é tratada hoje, existe um preconceito muito grande quando se fala em religião em vários lugares. As pessoas levantam essa questão. Falam assim, ok, mas você ora e pede para Deus, e ora de um jeito certo, reza de um jeito certo, não importa qual a palavra que você usa, para Ele te dar algo, e Ele só te dá se você faz o que Ele acha que você deve fazer, o que é bom, se Ele se agrada da sua vida perfeita, a vida perfeita que nós não temos. Então é complicado tratar a oração como esse tipo de barganha, como esse tipo de mágica para com Deus. Peço, te agrado e recebo de volta. Mas, se nós abrirmos a Bíblia, nós podemos ler um texto que talvez confunda a gente nesse aspecto. Eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em João capítulo 14, verso 13. Vou aqui abrir a minha Bíblia. João 14, verso 13, diz o seguinte. Isso aqui é Cristo falando para os discípulos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando a gente lê a primeira parte desse verso, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, e muitas vezes, quando nós falamos em oração, em como orar, nós lemos esse verso pela metade. Muitas vezes nós falamos que para orar você tem que pedir em nome de Jesus. E se você pedir em nome de Jesus, a sua oração está correta. E aí, levando em conta essa questão das palavras mágicas que nós colocamos na nossa oração,
muitas vezes para obter bênçãos para a gente, vocês acham que muitas vezes orar em nome de Jesus em algumas situações acaba se tornando um meio de usar palavras mágicas? Porque nós esquecemos muitas vezes a segunda parte do verso. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, me abençoe, em nome de Jesus. Senhor, me dê aquilo, em nome de Jesus. Me dê outra coisa que eu quero, em nome de Jesus. Só que se nós pararmos para ler a segunda parte do verso, diz o seguinte, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se nós voltarmos um pouco no texto, Cristo diz que, assim como o Pai é glorificado nele através das obras que ele faz e que ele pede, os discípulos deveriam mostrar o Pai através do Filho, através de usar o nome de Jesus para pedir e para abençoar as pessoas, para que os outros enxergassem o próprio Pai, o próprio Deus, através dos discípulos. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma oração padronizada, mesmo usando o nome de Jesus no final, muitas vezes nós podemos estar usando da oração como um artifício mágico para obter as coisas de Deus. Só que aqui não se trata simplesmente de pedir em nome de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus para falar com o Pai, isso é uma questão de caráter. Aqui não é só uma questão de pedir em nome de Jesus, é uma questão de você entender a essência de Cristo e se colocar diante de Deus em nome de Jesus como um filho de Deus, perfeito assim como Cristo foi. Por mais imperfeitos que nós sejamos, quando chegamos em nome de Jesus diante de Deus, Ele nos enxerga como filhos perfeitos. Só que nós temos que entender o que nos colocar diante de Deus como filhos perfeitos traz como consequência para a gente, porque não é simplesmente, agora eu sou filho de Deus, é uma questão de fé, é uma questão de identidade. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e eu vou me empolgando e vou passando por cima das coisas. Mas a gente vai voltar nesse ponto da questão do caráter. Até a gente chegar lá, eu gostaria de falar do segundo ponto, do que não é oração. Bom, quando nós falamos do que não é oração, às vezes pensamos do porquê as nossas orações não são respondidas. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui já teve orações que não foram respondidas? Alguém já teve orações que não foram respondidas? Bastante pessoas. E muitas vezes Deus fica em silêncio sobre as nossas orações, por N motivos. Agora, pergunto para vocês, sempre que nós recebemos um não de Deus, nós consideramos isso como uma não resposta às nossas orações? Porque nãos de Deus também são respostas. E muitas vezes, quando falamos em oração, pensamos que por Deus não responder às nossas orações do jeito que queremos, é porque Ele não ouviu, ou porque Ele não está respondendo. E aí pensamos, poxa vida, o que é que eu não estou fazendo, ou o que é que eu estou fazendo de errado, para Deus não responder às minhas orações? Deve ter alguma coisa errada, né, nessa história, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E às vezes pensamos, isso é muito comum, corriqueiramente eu faço isso, achar que por ser mais santo, ou por ser uma pessoa que não tem certos hábitos, que não faz isso ou não faz aquilo, que vai à igreja aos sábados, muitas vezes podemos cair no erro de pensar que por conta dessas coisas, Deus tem que responder às nossas orações. Só que, novamente, a oração não é uma negociação com Deus a partir de coisas que eu faço. Ou seja, porque eu venho à igreja, Deus, olha só, olhe como eu sou bom. O Senhor deveria responder às minhas orações. Não. Oração não é algo que funciona assim. Oração não é você mostrar para Deus que, por mérito próprio, Ele deveria fazer alguma coisa por você. Porque mérito próprio nenhum de nós tem. Gostaria de ler 2 textos, Romanos 3, verso 10, e Efésios 2, versos 8 e 9. Se vocês puderem abrir e acompanhar comigo.
Bom, Romanos 3,10 diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Efésios 2, versos 8 e 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós lemos esses textos aqui, fica muito claro que nós não temos motivo nenhum para dizer para Deus que nós somos justos, ou para dizer para Deus que nós merecemos algo. Porque se hoje nós temos a chance de escolher ser salvo no que diz respeito a aceitar Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, é porque o próprio Deus veio aqui e deu essa oportunidade para a gente. Não é porque nós somos bons, porque nós vamos à igreja, porque estamos aqui aos sábados, domingos e quartas-feiras. Não é por isso que nós somos salvos, é simplesmente pela graça de Deus. E se somos salvos pela graça, não há como olhar para Cristo, olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor tem que me dar isso. É muito comum nós ouvirmos de pregadores que estão aí na TV, ou em várias igrejas, dizendo o seguinte: eu determino que. Eu determino que na sua vida tem que ser desse jeito. Eu determino que Deus tem que fazer isso na sua vida. Não determina nada. Quem determina o que vai fazer é Deus. E a gente tem que ter um pouco de humildade para entender que Deus é Deus. E deixar de se colocar no lugar que nós não ocupamos, um lugar de santos, um lugar que às vezes nós nos colocamos como perfeitos para conversar com Deus e pedir as coisas para Ele, porque nós não somos. E muitas vezes nós nos gloriamos das coisas que nós fazemos, mas com Deus não funciona assim e na oração não funciona assim. A oração não é algo que depende de nós. E como nós podemos ver, a Bíblia é muito clara em afirmar isso. Não há nada que nós possamos fazer que nos garanta salvação ou mérito algum perante Deus para que Ele nos dê algo que nós queremos. Então aqui nós já temos 2 pontos dizendo o que não é oração. E eu gostaria de voltar naquela questão do caráter, da mudança de caráter. Lembra que a gente leu sobre o pedir em nome de Jesus? Eu gostaria de voltar lá em João 14 com vocês e ler um trecho um pouco maior, que engloba o verso 13, mas eu queria ler João 14 dos versos 11 ao verso 15. Perdão, antes vamos ler outro verso, que eu acho que vai trazer melhor, vai trabalhar melhor aquilo que eu gostaria de trazer para vocês. Tiago, capítulo 4, verso 3. Como eu disse para vocês, muitas vezes nós pedimos a Deus esperando e às vezes Deus não responde pelos motivos de Deus e Deus nós não conseguimos entender, muitas vezes nós não entendemos o silêncio de Deus ou não de Deus, mas para algumas vezes que não somos respondidos ou para algumas vezes que recebemos o não de Deus, pode ser que exista um motivo. Isso está relacionado com a motivação com a qual nós chegamos a Deus. Lá em Tiago 4, verso 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, aqui está dizendo, olha, muitas vezes vocês pedem e não recebem aquilo que vocês estão pedindo, porque vocês pedem para vocês mesmos. Muitas vezes vocês pedem bênçãos para Deus, porque as bênçãos que vocês pedem, as bênçãos que eu peço, são bênçãos para me abençoar. São bênçãos que eu peço de modo egoísta, que nós pedimos de modo egoísta. Isso está totalmente relacionado com o pedir em nome de Jesus. Porque se você chega em Deus, em nome de Jesus, como um filho, assim como Cristo é filho de Deus, não faz sentido você chegar de uma forma que Cristo não é. Cristo, ele foi tudo no plano da redenção. Ele foi, inclusive, o sacrifício. Então não faz sentido nós olharmos para um Cristo que entregou a própria vida, não só na cruz, mas todo o tempo em que viveu aqui, para o próximo, vivendo por amor ao próximo, para religar as pessoas com o Pai, e chegarmos em Deus como filhos, assim como Cristo,
pedindo em nome de Cristo de uma forma que Cristo não pediria, pedindo coisas para nós mesmos. Isso é algo muito, muito forte, porque você chegar em Deus e não pedir dessa forma egoísta é algo que demanda fé, maturidade, conhecimento da sua identidade. Eu queria ler com vocês João 14, versos 11 a 15, para complementar isso. E aí a gente vai entender a questão de orar em nome de Jesus. João 14, versos 11 a 15. Diz o seguinte, isso é Jesus dizendo: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então aqui a gente está vendo Cristo dizendo o seguinte: olha só, se você chegar no Pai da forma que um discípulo chegaria, na forma de que um cristão chegaria, reconhecendo a sua identidade, no sentido de entender o seu propósito aqui nessa terra, inclusive na hora que você vai orar, não tem como você chegar ao Pai pedindo coisas para benefício próprio. Porque você entende que a sua vida é uma vida que tem o propósito de religar as pessoas com Deus. É uma vida em que o propósito de Deus nela é que Deus seja revelado para as outras pessoas através de você e apesar de quem você é. Esse é o propósito da sua vida. E quando você entende a sua identidade, você ora para Deus para quê? Para abençoar os outros. Por mais que você peça bênçãos para você, você vai pedir bênçãos para Deus para que você abençoe os outros. Isso também está muito ligado com a maturidade que nós temos em relação à nossa fé. Porque fé, ela pode ser definida como o quanto de Deus eu conheço. E quanto mais de Deus eu conheço, mais eu sei que eu não preciso pedir coisas para mim. Porque como diz lá em Lucas, capítulo 12, Jesus diz o seguinte: olha só, olha as aves do céu. Elas não trabalham, não semeiam, e olha só, o Pai alimenta. Olha os lírios do campo que, mesmo sendo apenas plantas, o Pai cuida deles, eles estão aqui muito bonitos na sua frente. Quando nós entendemos que nós devemos primeiro entregar a nossa vida a Deus e deixar que Ele faça o resto e nos dê o fundamental e nos dê o básico, nós não vamos chegar em Deus pedindo coisas para o nosso benefício próprio. E todas as bênçãos que nós pedirmos, consequentemente, serão bênçãos para abençoar as pessoas, para revelar Deus às pessoas, quer sejam as pessoas que estão aqui dentro dessa comunidade conosco, quer sejam as pessoas que estão no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ou uma pessoa que passou na rua por você e precisava de uma bênção e você percebeu isso. Quando nós oramos a Deus, e eu estou dizendo isso, mas não que eu faça isso o tempo todo, porque eu ainda tenho muito que amadurecer. Estou num caminho, mas está muito longe de chegar nisso que eu estou dizendo para vocês. O nosso objetivo deve ser esse: entender qual é o nosso propósito, amadurecer a nossa fé para aprender que nós dependemos de Cristo, entregar a nossa vida inteiramente a Ele, deixar que Ele faça tudo que é o básico e trabalhar para revelar o Pai a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós vamos orar da maneira certa, em nome de Jesus, como o próprio Cristo sempre orou, sempre para abençoar as pessoas, sempre para curar as pessoas. E a oração, ela faz isso na nossa vida. A consequência da oração na nossa vida é ação. Jesus, quando ele chegou lá no templo, uma vez que tinha muitos mercadores, e Jesus até ficou meio nervoso, às vezes a gente não gosta muito de falar dessa história, porque não parece o Jesus que nós pregamos, um Jesus nervoso, um Jesus bravo. Ele chega dizendo que, primeiro, ele vira as mesas ali no templo, joga tudo no chão, solta os animais, os pássaros ali, e diz que o templo não é um lugar de comércio. E ele diz que ali é uma casa de oração para todos os povos. E depois que Jesus fala isso, o que é que ele faz?
ele vai para um canto orar? Jesus faz o seguinte, ele pede para os discípulos trazerem os doentes, para ele curar. E a oração faz isso na nossa vida. A gente chega pedindo e sai fazendo. Não tem como, se nós entendemos quem nós somos, a nossa identidade, se nós temos uma fé bem firmada, se nós conhecemos o nosso Deus, não tem como orar para Deus apenas pedindo. Por exemplo, às vezes você pode ver uma pessoa que tem uma necessidade e orar a Deus e falar, Deus, abençoe essa pessoa. E ficar parado. Às vezes a sua conta está gorda lá, cheia de dinheiro, e você vê uma pessoa que precisa ser abençoada, precisa de um alimento em casa, às vezes está com um aluguel atrasado, uma conta atrasada, e você fala, Deus, abençoe essa pessoa, a sua conta está lá gorda, você tem investimentos rendendo, mas você não vai lá e se oferece para abençoar a vida dessa pessoa. O nosso papel de cristão quanto à oração é fazer das nossas mãos as mãos de Deus, é pedir para que Deus abençoe as pessoas e pedir para que Ele nos use para gerar bênção, para gerar vida nas vidas das outras pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós não olhamos isso. Por isso que pedir em nome de Jesus é uma questão de caráter, é uma questão de ter uma mente moldada, de você ter uma fé firme em Cristo, conhecer o seu Deus e reconhecer qual é o seu propósito e deixar depender totalmente de Deus. Por último, e o nosso terceiro ponto aqui sobre o que não é a oração, e ele é bem mais simplista na questão da discussão, mas é um ponto muito profundo também, é que a oração é algo complexo. Muitas vezes nós oramos a Deus achando que estamos com a motivação correta, e muitas vezes estamos, só que Deus não responde a oração do jeito que nós queremos. Às vezes você pede banana e Deus te dá melão. Às vezes você pede para Deus, não sei, um carro, e Ele te dá um emprego. E aí a gente não entende a resposta de Deus às nossas orações. Às vezes, você pede algo para Deus e muitas vezes não deixa que Deus fale com você. Tem uma história que diz o seguinte, e meu tempo está curto, e tem mais um pouquinho para falar, mas um homem, ele naufragou e ficou no mar, preso numa madeira por alguns dias. E logo quando ele naufragou, ele orou a Deus e falou, Deus, me salva. Por favor, me salva. E aí, depois de um tempo que ele orou, passou um rapaz com stand-up paddle. Vocês sabem o que é o stand-up paddle? É uma prancha assim que você sobe e vai remando e vai passeando pelo mar, pelo lago. E o homem lá na sua boinha, e passou um rapaz de stand-up paddle e falou assim, Senhor, eu vim te ajudar. Vem aqui, sobe aqui e a gente vai para a terra. E o homem falou assim, não, Deus vai me salvar. Um tempo depois, passou um senhor num barquinho e falou assim, Senhor, o senhor está aí há quanto tempo? Eu vim te salvar, entra aqui no barco. E o homem olhou assim e falou, não precisa, Deus vai me salvar. Algumas horas depois, passou um navio cargueiro enorme e jogaram um bote para esse senhor. Falaram, sobe no bote, nós vamos te salvar. E o homem falou o seguinte, não precisa, Deus vai me salvar. E no fim das contas ele morreu. Muitas vezes, Deus fala conosco, nós pedimos algo, e Deus responde, talvez não da maneira que nós esperamos, porque eu não faço ideia da maneira pela qual esse homem estava esperando que Deus o salvasse. Talvez que Deus mandasse um anjo e tirasse ele dali da água com as próprias mãos, ou fizesse ele andar sobre as águas como Pedro andou, não sei como ele estava esperando ser salvo. Mas muitas vezes nós pedimos algo para Deus e esperamos somente a resposta que nós queremos. Só que nem sempre a resposta que nós queremos é aquela que nós precisamos. Existe um texto no livro A Ciência do Bom Viver, da escritora Ellen White. Ela diz o seguinte, nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão um caminho pleno diante de si. O que ela diz aqui é o seguinte, Deus pode responder às suas orações e pode suprir as suas necessidades de infinitas maneiras, porque afinal de contas Ele é Deus e pode tudo.
O que a gente precisa é reconhecer que Deus é Deus e se colocar a serviço de Deus. E aí a gente vai começar a enxergar quem de fato Deus é. Então, até agora nós colocamos aqui alguns pontos dizendo que não é oração. Pergunta então para vocês, o que é oração? Nós já falamos sobre o que não é e o que é oração. Muitas vezes as pessoas elas consideram a oração como um processo de mão única. E aí, por vezes, todos nós, não adianta falar que não é assim, muitas vezes nós oramos a Deus e falamos meia dúzia de palavras por 1 minuto, 2 minutos e terminamos a nossa oração. E nós só falamos. Só que oração não é um processo de mão única. Oração é uma via de mão dupla. Alguém aqui gosta de sentar junto para ter um momento com uma pessoa que só fala? Aliás, alguém aqui já teve uma conversa com pessoas que só falam e não escutam? E aí já não é mais uma conversa, passa a ser um monólogo, né? A oração não é um monólogo, ela é uma conversa com Deus. Existe uma história sobre a Madre Teresa de Calcutá. Eu não sei se é verídico ou não, mas é conhecido que Madre Teresa era uma pessoa que passava muito tempo em oração. Ela gastava muito tempo em comunhão com Deus orando. E diz que um certo dia, um bispo que estava ali na região dela, que frequentava os mesmos lugares que ela frequentava, perguntou, irmã, o que a senhora tanto fala com Deus? Por que a senhora passa tanto tempo orando? O que a senhora tanto fala com Deus? E aí ela respondeu o seguinte, não, eu não falo nada para Deus, eu só escuto Deus. Aí ele olhou assim e falou, tá bom, mas nesse tempo todo então, que você fica junto com Deus, o que é que Deus te fala? Ela respondeu, Deus não fala nada, Ele só me escuta. É meio que um paradoxo, mas pensando por esse lado, nós vemos que a oração é intimidade com Deus. Eu casei faz 1 mês e pouquinho, 1 mês e 1 semana quase, 1 mês e mais de 1 semana. Não vamos falar sobre dias, só de meses. E desde quando eu e a Melissa namorávamos, tinha dias que nós estávamos juntos, mas nós estávamos em silêncio. Estávamos ali no mesmo ambiente, sem fazer nada, mas em silêncio. E não havia constrangimento por estar em silêncio. Simplesmente estávamos um do lado do outro ali. Oração é a mesma coisa. É quando, muitas vezes, você passa tempo em silêncio com Deus, esperando que Ele fale com você. E tem pessoas que dizem que o silêncio é constrangedor. E, de fato, tem momentos que nós estamos com algumas pessoas que nós não temos intimidade, em que o silêncio, de fato, é constrangedor. Mas oração é intimidade com Deus. Intimidade é tanto silêncio quanto escutar. Então, existe o momento de silêncio, de passar tempo com Deus, de simplesmente estar em comunhão com Deus, mas existe o momento de escutar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Salmo, capítulo 5, verso 3. Estamos já terminando. Salmo 5, verso 3, diz o seguinte. Vou esperar mais um pouquinho, os que estão abrindo a Bíblia encontrarem. Salmo 5, verso 3, diz assim, pela manhã ouves a minha voz. E tá errado aí. Eu vou ler aqui. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando o quê? O que Davi está falando que ele fica esperando aqui? Ele fica esperando Deus responder a oração dele. Ele não está falando qual é a resposta, mas ele está dizendo que ele ora a Deus pelas manhãs e espera que Deus responda a oração dele. Se nós abrirmos as nossas Bíblias também em Jeremias, capítulo 33, verso 3, Jeremias 33, verso 3, isso aqui é o próprio Deus se revelando através do profeta. Diz o seguinte, invoca-me e te responderei,
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, lendo esses versos aqui, é muito claro que Deus nos responde. É muito claro que a oração é uma via de mão dupla, em que nós conversamos com Deus, que nós falamos a Deus, muitas vezes pedimos a Deus, e que Deus nos responde. Não importa a maneira, não estamos falando aqui da maneira pela qual Deus usa para nos responder, mas Deus responde. Então, oração é um ato que envolve duas ações: falar e escutar. E aí pode vir a pergunta: como é que nós ouvimos a voz de Deus? Como é que Deus fala conosco? E vamos ser práticos em como Deus fala conosco, porque em relação à oração, nós podemos usar a própria palavra de Deus como resposta, como resposta de Deus. Eu gostaria de fazer um exercício para nós terminarmos aqui, e nós já cantaremos o hino final após esse exercício, e eu já oro também, mas vamos fazer um exercício. Abram suas Bíblias em Lucas, verso 12, deixa eu pegar aqui o verso certinho, Lucas capítulo 12, versos 22 a 30. Lucas capítulo 12, versos 22 a 30. Eu vou ler com vocês, prestem atenção. Depois que eu ler, eu gostaria que vocês tirassem alguns minutos para orar, sozinhos, e perguntassem a Deus: o que o Senhor está querendo me dizer com esse texto que eu acabei de ler? Por que o Senhor está me dizendo isso? De que modo isso que o Senhor me falou, ou até mesmo a mensagem de hoje, se aplica na minha vida? E como eu posso praticar e incorporar à minha vida esses ensinamentos que aprendi hoje na sua palavra? São 4 perguntas. O que o Senhor está me dizendo? Por que o Senhor está me dizendo? Como isso se aplica na minha vida hoje? E como isso pode se tornar parte prática da minha vida? Então, vamos ler aqui Lucas capítulo 12, versos 22 a 30, que diz o seguinte: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva de hoje que está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis em inquietações. Eu vou pedir para o Júlio fazer um fundinho musical aqui. Eu gostaria que vocês gastassem 2 minutos perguntando para Deus o que Ele quis dizer para você, por que Ele resolveu dizer isso para você hoje, como isso impacta a sua vida hoje, e como isso pode fazer parte da sua vida no seu dia a dia.